Fala pessoal, boa tarde, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Tava devendo essa live, né? A live da semana. Quem me acompanha sabe que eu me propus em 2024 fazer uma live pelo menos por semana, para vir falar algum tema, algum assunto que eu acho relevante dividir com vocês. Ah, Hoje de manhã, quando eu acordei, para quem não sabe, eu sempre faço um estudo bíblico meu, é um estudo bíblico meu mesmo. Eu leio alguma passagem da Bíblia e eu tento estudar aquela passagem. E é incrível como, quanto mais eu estudo, mais eu consigo associar a nossa vida com Deus, com a nossa vida em todas as outras áreas. Eu sempre falei isso, mas talvez eu nunca falei com tanto entendimento como eu tenho falado agora sobre como é impossível separar as áreas da nossa vida, né? É impossível eu ser uma Gabriela é, no mundo, na minha área espiritual, outra Gabriela na minha área financeira, outra Gabriela na minha área da saúde, do físico, da área familiar. Tipo, a mesma Gabriela, eu sou a mesma Gabriela em todas as áreas, entende? Se uma área tá indo bem e a outra área não tá indo bem, não é porque a Gabriela de uma área é diferente da outra área, é porque a Gabriela de uma área talvez não esteja priorizando da mesma forma aquele outro assunto. Então, eu sempre falo muito, né, dessa junção de todas as áreas da nossa vida e eu gosto muito de trazer uma passagem da Bíblia para poder fazer vocês verem de uma forma diferente o assunto saúde, emagrecimento, mudança do físico, não só pensando no lado estético da coisa, né? Esses dias eu estava até conversando com a minha sogra e com a minha mãe aqui em casa e eu falei assim, eu não sei o que eu posso fazer para ensinar as pessoas, para fazer as pessoas entenderem a dar o devido valor à alimentação saudável e à prática de atividade física. E minha mãe falou, não é o que você vai fazer, não adianta você tentar, né, querer mudar o mundo ou tentar convencer, não é você que convence as pessoas, cada pessoa tem seu tempo, seu momento e eu acredito muito nisso. Mas acredito que eu posso ser um instrumento, se eu me permitir, né, fazer isso, eu posso ser um instrumento para pelo menos chegar no mundo de alguma pessoa e fazer com que ela tenha uma mudança no seu mundo, e para mim é isso que importa. Então vamos lá, hoje de manhã eu estava estudando e a passagem que eu li hoje foi Mateus 13, 31 e 32, para quem não sabe, onde Jesus fala da parábola do grão de mostarda. Basicamente o versículo diz assim, que Jesus contou uma parábola comparando o reino de Deus com um grão de mostarda. E ele diz assim, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que o homem vem, joga a semente no seu campo e espera que ela floresça, que, né, ela é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, a ponto de virar uma árvore que os passarinhos vêm ao seu redor e pousam e fazem ninho nos seus ramos. E aí eu fui estudar o que é isso, porque a gente, eu particularmente, né, nasci em lar cristão, tenho 37 anos, então eu já ouvi milhões de vezes essa parábola. E eu tinha esse entendimento, que legal, né, um grão de mostarda é pequenininho, mas ela vira uma coisa grande, se plantada, cultivada. Mas eu acho que eu nunca tinha me aprofundado nessa passagem e nunca tinha tido uma revelação em relação a isso como eu tive hoje. E aí eu, estudando essa passagem bíblica, eu comecei a associar com tudo que eu falo, com tudo que eu sempre falo para vocês, com tudo que eu faço, com tudo que eu sempre falo para vocês em relação a dieta, treino, atividade física. Por quê? Vamos lá. Basicamente, esse versículo está fazendo a comparação então do reino de Deus com o grão de mostarda. Bom, só para vocês entenderem, Jesus falava muito em parábola, ele usava muito coisas de plantação, trigo, semente e tal, porque naquela época a maioria das pessoas eram agricultores, então era um jeito fácil deles visualizarem a mensagem que Deus queria passar para eles. Então, é por isso que ele usava muita parábola, sempre comparando com coisas do meio da agricultura. O grão de mostarda é a menor das sementes, ela é bem pequenininha, mas quando ela planta, ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. É isso que tá querendo mostrar pra gente, que... Pausou meu vídeo, voltou, né? Que mesmo o menor grão de semente, quando plantado, ação. Cultivado e semeado, ação. Quando, com paciência, a gente espera, ela se torna a maior das árvores. Então, olha que legal. Tá mostrando nesse versículo o poder que tem no pequeno. O poder que tem o pequeno lançado, né, no solo fértil, cultivado,
tendo a paciência de esperar para ele se tornar a maior das hortaliças, ou seja, para ele ter um resultado extraordinário. Então, mesmo o pequeno grão pode se tornar uma hortaliça extraordinária, a maior delas. E é isso que eu sempre falo isso para vocês. As pessoas subestimam o poder do simples, o poder do pequeno, colocado em prática diariamente. Ah, não, mas só isso? Ai, só comer arroz e feijão e carne, e ovo e aveia, sei lá, e fruta é o suficiente? Ah, mas só 1 hora de atividade física? O que você fez para emagrecer? Ah, eu me alimentei bem, fiz atividade física. Só isso? Você não tomou nada? As pessoas sempre têm a mania de diminuir o poder do simples, do pequeno, né? Porque elas não... 3 motivos. Ou elas não colocam em ação, então nunca começa. Então, você nunca começou uma mudança, uma reeducação. Então, por causa disso, você não tem nem noção de saber, né, como é o poder, o resultado daquilo. Então, a pessoa que nunca começa é a mesma que a pessoa que nunca lançou a semente do grão de mostarda no chão. Tá, vamos supor que você soltou a semente, jogou ela no chão, mas você nunca regou, você nunca cultivou. Então, você já é um segundo passo que você precisaria dar para ver o resultado daquilo, mas você não deu. Então, você também não vai saber o poder do simples, porque você simplesmente não fez a ação que precisava ter feito. Mas vamos lá, você plantou, jogou a semente, semeou, regou, você cuidou, né? Tentou cultivar ali, mas você fez isso em, 7 dias na semana. E você esperava que aquele pequeno grão de mostarda já virasse a maior das hortaliças. E isso não aconteceu. Por quê? Porque 1 semana não foi tempo suficiente para aquele processo. Então, a gente precisa entender que na nossa vida, qualquer área que seja no trabalho, seja no emagrecimento, seja na saúde, né, seja na nossa vida espiritual, tudo a gente precisa de uma primeira ação como homens. A gente precisa tomar essa iniciativa, porque se Deus tomasse essa iniciativa pra gente, não faria sentido nenhum ele trazer a gente para viver essa vida terrena, né? Essa vida que é passageira. Ele simplesmente ia levar a gente direto para a glória, mas não, ele trouxe a gente para viver nessa vida. E lá em João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que a gente tivesse a vida e a vida em abundância, a vida por completo. Então, a gente tem uma vida aqui que a gente não pode negligenciar. E para viver essa promessa de ter uma vida completa, uma vida em abundância, a gente precisa tomar algumas atitudes vindas de nós e não esperar de Deus. Por exemplo, Deus, eu quero emagrecer, me ajuda a emagrecer. Ele vai te ajudar a emagrecer se você fizer a sua parte. Por quê? Porque Deus nunca vai fazer por você aquilo que é sua responsabilidade, aquilo que é a parte que você tem que fazer. Nós não somos marionetes de Deus, fantoches que ele conduz a vida como ele quer, entende? Ele tem planos a nosso respeito, ele espera coisas boas pra gente, ele planejou, ele visualizou você lá na frente, vencendo, tendo uma família linda, você cheia de saúde, ele visualizou isso pra você, mas isso não quer dizer que vá acontecer tudo aquilo que ele planejou pra sua vida, porque o que ele planejou para você depende de como você vai viver a sua vida. Então, assim, as promessas de Deus se concretizam, mas a gente precisa da nossa ação humana para fazer. Então, ele mostra isso, o próprio reino de Deus. A gente precisa soltar a semente, cultivar, plantar, esperar, semear, dar tempo ao tempo, ter paciência para então ver o resultado daquilo que é aquela hortaliça maior que existe, entende? A ponto de ficar tão grande que os passarinhos vêm, fazem seu ninho ali e ali repousam. Então, a gente precisa fazer essa nossa parte, que é plantar, semear, esperar, ter paciência, sabe? Eu até fiz uma anotação aqui que fala assim, que a gente precisa enfatizar que o processo é gradual e contínuo, da mesma forma do grão de semente. A gente colocou, não foi assim da noite para o dia que aquela pequena semente se tornou uma árvore extraordinária. O pequeno só se tornou extraordinário porque, além de ação, houve paciência, entende? Teve uma ação, mas teve a pessoa que agiu deu tempo. O homem que jogou a semente, ele deu tempo ao tempo para que aquela hortaliça nascesse no tempo dele. E aí que a gente tem que lembrar que às vezes durante o processo a gente pode ficar impaciente e desencorajados com uma aparente falta de progresso, né? Porque, por exemplo, se você joga uma semente que for, se você joga ela na terra, você joga água, regou, tal. Se você for dormir, no dia seguinte você acordou, já apareceu lá e tenta olhar para ver se já nasceu a planta. Não vai ter nascido a planta. E aí o que você pode, acontecer? E acontece muito no processo nos processos da vida. A gente ficar
chateada, desencorajado, impaciente, frustrado, porque achou que não teve resultado. Mas é nessa hora que a gente precisa lembrar que por trás do processo, né, que lá nos bastidores, Deus está agindo, mesmo que ainda você não esteja vendo. Não é porque você ainda não viu o grão de mostarda virar uma hortaliça que você consegue enxergar, que o processo não está acontecendo. Se você lançou a semente, se você está regando, está cultivando aquilo, ainda que você não veja sair, florescer a resposta daquela semente, o processo está acontecendo, não é? Então, a gente precisa entender isso, que no meio do processo, em qualquer área que seja, eu vou trazer agora para a minha área, que é do emagrecimento, se você começou a se alimentar bem, se você começou a se exercitar, começou a ingerir uma quantidade maior de água, se você tirou alguns hábitos ruins da sua vida, que é beber bebida alcoólica com muita frequência, comer doce com muita frequência, comer fritura com muita frequência, comer muito fora de casa, não ter horário para comer, não ter uma rotina alimentar. Se você tirou o hábito, sei lá, de fumar, se você tem esse hábito, se você está fazendo tudo isso, ainda que você em uma semana ou 2 semanas não veja resultado algum, você precisa confiar no processo e saber que por trás dos bastidores Deus está agindo, que o seu resultado vai vir, entende? Para que você... E por que eu tô te encorajando a não desanimar e não desistir no processo? Porque é só prevalecendo no processo, mesmo quando você não está vendo o resultado, que você vai conseguir ver lá na frente um resultado extraordinário. Resultado esse que vai te fazer a maior das hortaliças a ponto de fazer com que os passarinhos que voam ao seu redor repousem sobre você. E eu penso isso muito na nossa vida mesmo. Se você se dedica a fazer alguma coisa, uma boa ação, alguma coisa em prol do seu benefício, né? Por exemplo, melhorar a saúde, mudar o físico, melhorar... Se é algo que está te incomodando, por exemplo, a minha saúde não está boa, o meu físico não está como eu gostaria, isso está tirando a minha paz, então eu vou fazer alguma coisa para mudar. E você começa a fazer essa mudança, se você insiste, persiste, né? E fica ali firme como um grãozinho de mostarda, sendo moldado, passado pelo processo. Quando você se tornar a maior das hortaliças, você vai ser abrigo para as pessoas ao seu redor. Não um abrigo literal de você, né, abrigar a pessoa dentro da sua casa, mas você vai ser a pessoa que pode ajudar, que pode encorajar, que pode inspirar, que pode pôr para cima a pessoa que está precisando da ajuda que um dia você também precisou, entende? Porque se o grão de semente da mostarda é comparado com o reino do céu, como ele é aqui como o reino do céu como ele funciona, você imagina se isso não é para tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida é dessa forma. Em tudo, a gente precisa entender que a gente começa com um pequeno grão de mostarda, né? Uma pequena semente. Depois disso, a gente tem a ação de plantar, a ação de cultivar, de regar e a paciência para saber esperar o resultado daquilo. E lembrando que não importa se o começo é pequeno, lembrem-se, o grão de mostarda é a menor das sementes que existe. E ela tem o poder de se transformar na maior das hortaliças, ou seja, existe poder no pequeno, desde que neste pequeno haja paciência no processo, desde que nesse pequeno haja ação de plantar, de cultivar e de esperar. E eu gostaria muito que vocês entendessem isso, para que vocês não desanimassem de continuar insistindo naquilo que você sabe que é bom. Não desanime, não perca suas forças, não perca sua coragem, não se frustre quando o resultado não está do jeito que você gostaria no dia de hoje. Se você está fazendo o que precisa ser feito, saiba que a única coisa que agora você precisa é descansar e esperar. Às vezes a gente quer fazer muito para ter resultado rápido, mas tem coisas na vida e a maioria das coisas não depende de quão intenso você faz, e sim de quanto você aguenta ter paciência para esperar o processo. Um exemplo muito fácil disso é a gestação. Imagina, você quer ter um filho, você tem relação com seu marido, você engravida, e você quer tanto que aquele filho nasça logo que você vai fazer o quê? Vai acelerar o processo? Tipo, então tá, em vez de ser um marido e 9 meses, eu vou ter 9 maridos para fazer a coisa acontecer em um mês. Entendeu? Isso não existe, não existe. Toda gestação vai ser do mesmo jeito, você vai ter que engravidou, você vai ter que esperar o tempo necessário para aquele bebê se formar e você ter o bebê. Então, assim, não interessa quão intenso você for ao engravidar, você vai ter que esperar o processo até o dia do bebê nascer. E é assim com a maioria das coisas na nossa vida. Se você começou um trabalho, você vai ter que ter paciência e esperar até que você consiga mudar de cargo, até que você consiga, né, se destacar.
Começou a competir, mesma coisa, vai ter que ter paciência, vai ter que subir um degrau de cada vez, até que você consiga conquistar um lugar no pódio. Um concurso, vai estudar para um concurso? Estuda, faça a sua parte, mas entenda que não é da noite para o dia. Não adianta você comer um livro em uma semana e esperar passar no concurso. É melhor que você leia um pouquinho por dia, mas faça isso por um ano para você entrar no concurso do que querer ser muito intenso. Então é isso. Eu queria deixar para vocês essa reflexão para que vocês se animassem, sabe? Caso vocês estejam desanimados. Sei lá, né? Deus tem algum propósito, tem propósito para tudo na vida e não é à toa que eu tô falando dessa mensagem para você que tá ouvindo agora. Talvez você não esteja ouvindo agora, você nessa live, você esteja assistindo depois, porque eu vou deixar gravado no meu feed, mas de alguma forma você ouviu, e se você ouviu, você precisava receber essa mensagem e refletir. Não sei em que área na sua vida, mas reflita sobre isso, o poder do pequeno para ele se tornar extraordinário. Confie no processo, confie de que a coisa pode acontecer se você tiver paciência e se você agir de maneira correta, tá bom? Eu espero que vocês estejam tendo um domingo maravilhoso. Eu sei que no Brasil o país está praticamente parado por causa de feriado de carnaval. Aqui nos Estados Unidos não tem, então a gente não tá nesse clima que vocês estão de feriado. Mas a semana começa amanhã, para mim ou para qualquer pessoa, ainda que vocês estejam feriado aí, começa para valer, né? E eu espero que vocês comecem a semana de uma forma diferente, pelo menos refletindo sobre o que você gostaria de lançar uma semente aí na sua vida para mudar em qualquer área que seja, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.